Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Adriano, da Igreja Satânica dos 5 Elementos, e que seja bem-vindo a 2026. É o primeiro vídeo do ano, né, onde estamos vindo com tudo dessa novo ciclo, né, fechando 2025 e iniciando 2026 cheio de planos, tanto para a escola quanto para a própria Igreja dos 5 Elementos. E vocês estão ouvindo? Essa música agora. Perceberam que antigamente os vídeos eram mudos e agora tá essa nova trilha sonora? Pois é, eu compus com a ajuda de alguns membros da igreja e também de um amigo fora dela. Eu compus a trilha sonora daqui do canal, que será presente em todos os vídeos. A autoria minha, produção minha. Então vamos aproveitar para poder falar disso, né? Falar para vocês verificarem os links na descrição, tanto as páginas da igreja quanto as páginas da Satanismo e Letras e os meus perfis de produção musical, porque eu sou produtor há mais de 10 anos. Então é isso também, eu não sou só um bruxo, eu sou um artista e vocês podem verificar aí no link da descrição as coisas. E vamos começar o ano com o quadro principal deste canal, falando de uma temática que não é nova, na verdade é bem velha, mas que de repente, por alguma razão, voltou à tona com algumas coisinhas. Mas é sempre bom aqui estar falando dessa temática, porque, querendo ou não, é constante demais, vez ou outra volta. Estamos falando do pânico satânico. Nossa, o que será o pânico satânico? Poderia ser, né? Nós satanistas aqui colocando medo nas pessoas, né? Assustando, amedrontando, usando esses tipos de coisas aqui para poder... Mas não é isso. Mas o pânico satânico não tem nada a ver com isso. O pânico satânico, na verdade, é um fantasma. É um fantasma criado pelos próprios cristãos radicalistas para botar medo neles mesmos e nos outros cristãos sobre coisas que podem ser originárias de cultos demoníacos ou que podem ser referências a isso de qualquer forma. Então, assim, o pânico satânico é uma coisa que sempre esteve aí, muito desde a década de 60, a década de 80 principalmente, com a ascensão do rock e do metal, onde de repente tudo era uma grande adoração a Satanás. Tudo era um culto, tudo era uma igreja, um coven satânico, sendo que nunca teve nada a ver com isso. A questão é a seguinte: a gente precisa estabelecer coisas que não fazem parte do satanismo. Coisas que você pode verificar por aí, que as pessoas vão estar dizendo que é satânico, que é coisa do demônio, que é esse negócio. Tem coisas que a gente já identifica sinais e a gente já corta de cara. A primeira delas é o sacrifício animal ou o sacrifício humano. Rituais satânicos não tem disso. Não importa a vertente que você quiser seguir, a questão mais oficializada, as ordens que tem por aí. Não existe sacrifício satânico porque é contra os princípios da própria religião. É contra os princípios de Satã você tirar a vida, seja de qualquer ser vivo ou da própria pessoa, de outras pessoas, claro. Tanto que é um dos mandamentos, uma das regras, tanto do satanismo real, que é brasileiro e é mais teísta, de fato, vê Satã como divindade, que é sempre respeitar as crianças e os animais, e o satanismo moderno de Lavey, que não pode matar animais não humanos, a menos que seja para se defender ou para comer. E crianças nem se fala, né? Respeitar as crianças e defender as crianças é a máxima do satanismo. Porque é necessário o entendimento de que satanismo é sobre vida, não é sobre morte. E muitas pessoas eu já vi que tem essa coisa impregnada na cabeça, essa mentalidade mais arcaica, de que o lado de Satã é morte, e por isso que é ruim. Como se morte fosse uma coisa ruim na vida, quando na verdade a morte é só parte da vida. E nem é o fim dela, diga-se de passagem. É uma transformação. Mas o grande ponto que eu estou tentando chegar é que justamente sacrifícios de sangue em rituais, em oferendas, até mesmo na questão da vida, que não seja com as finalidades de comer, de realmente uma defesa daquele bicho, isso não é satânico, gente. Isso não importa aonde você acha que vai encontrar um fundamento, isso não é satânico. O que pode acontecer são seitas, são alguns casos específicos de pessoas que se dizem satanistas ou que se dizem membros de algumas ordens muito secretas, que realmente vão chegar para dizer que existe fundamento nessas coisas e que isso é parte da religião, é parte do culto, de que os demônios pedem, de que os demônios exigem, de que Satã quer vidas humanas ou animais, quando não é. Eles nunca quiseram. Na verdade, justamente, eles não precisam disso. Por que eles não precisam de vida animal nem nada? Porque justamente a bruxaria, enquanto uma unidade, vamos dizer assim, o quanto sentir natureza, a bruxaria satânica, ela é uma coisa muito visceral no sentido de respeitar toda a vida como você se respeita também. Então, quando você pega
plantas ou ervas para fazer suas magias, para fazer os feitiços e tal, você não está necessariamente matando aquelas plantas. Você não está sacrificando essas vidas e tal. E se você pega um animal, um moço, qualquer coisa assim para lidar, é porque aquele bicho possivelmente já está morto. Eu tô aqui dizendo que satanistas estão proibidos de sacrificar animais em alguns outros ritos, como por exemplo os cultos de Exu e Pombagira, ou se o satanista for um quimbandeiro, ele está proibido, ele vai ser excomungado, ele realmente vai ser reprimido e punido por Satã. Não, ele não vai, mas é necessária a separação do que é quimbanda, do que é Exu Pombagira, do que é mestre, do que é entidade, do que é qualquer outra coisa, voodoo e os cambaraquados que você quiser, do que é satanismo ou demonolatria, que se completa, de certa forma. Ou até mesmo luciferianismo também. O luciferianismo também entra nessa, não tem esses sacrifícios lá. O que pode acontecer, de novo, é algo específico para outras entidades, para outras divindades que requerem sacrifício, como por exemplo divindades nórdicas, como Odin, Thor, Freya, Frey. Esses requerem sacrifício. Ou se o satanista for iniciado algum orixá, ou trabalhe com algum orixá, porque não pode, gente. Eu já falei isso em vídeo aqui, que o satanista não precisa se limitar apenas às egrégoras satânicas, de forma maneira alguma. Ele só precisa ser coerente, nada mais. Mas se, por exemplo, orixás, como eu falei aqui, que pedem sacrifícios, então é outra coisa. É só saber separar e tudo certo, tudo no lugar certo. E aí isso me volta até um caso que aconteceu aqui na região metropolitana da minha cidade, do Recife. Foi na cidade de São Lourenço da Mata, que é uns 40 quilômetros daqui, mas é perto. Que houve um sacrifício de uma menina de 4 anos, se eu não me engano, em algum tipo de seita, algum tipo de ritualística. E aí estavam acusando os macumbeiros locais disso, que é aquela religião do diabo, que cultua Exu e tal. Aí uma página de macumba aqui local da região chega pra dizer que isso não tem nada a ver com macumba, porque isso é satânico, e satânico não tem nada a ver com os nossos mestres, com as nossas mestras, com Exu, Pombagira. Aí foi incrível, né? Tipo, tapa aqui, descobre ali. Como é que é isso, gente? Acaba apontando o dedo pra uma coisa que nem tem cabimento. Aí, não para menos, repercutiu um pouquinho de ocultistas chegarem para justamente falar para essa pessoa no post e tal: gente, o satanismo não tem nada a ver com fazer isso, não tem nada de satânico nisso, isso é perversão, isso é doença, é doentio. O que é, não deixa de ser. E aí a pessoa fez um vídeo de retratação de 5 segundos dizendo: ó, desculpa aí, foi mal. E foi isso, ficou por isso mesmo. O ponto é que pânico satânico é uma coisa que nos prejudica enquanto satanistas, mas prejudica as outras pessoas que não fazem parte do nosso meio também. Porque o pânico satânico, ele tá tão atrelado um pouco àquele famoso fantasma do comunismo. Aqui eu vou sim escancarar esse tipo de assunto. Eu sempre falei de política aqui, sempre falei que o satanismo tem a ver com política. Eu não vou deixar esse ponto de fora. Essas duas frases, elas estão justamente uma para a outra igualmente. Enquanto o pânico satânico te causa pânico religioso, o fantasma do comunismo, ele te causa pânico moral. É aquela distorção de você nem saber do que se trata nenhuma das duas ideologias, nenhum dos dois movimentos, nenhuma das duas filosofias, e você dizer é responsável pela maior parte das mortes do mundo. O comunismo matou mais que o nazismo. Os satanistas mataram muito mais do que os cristãos nas cruzadas. Olha aí o diabo sempre fazendo a maldade. E Deus é que é o único caminho para a salvação, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. No final das contas, uma coisa tá para a outra. Não tem como negar isso aqui. E se você nega, desculpa, meus pesos. E eu fui muito específico com relação a sacrifícios de vidas, porque geralmente é o ponto que sempre acabam tocando, né? Porque atribuem sempre os sacrifícios satânicos e tal, essa baboseira toda. Mas existem também o pânico satânico dentro da arte também. É aquele clássico de Xuxa fez um pacto com o diabo. E se você ouvir o disco dela lá ao contrário, aí você escuta... eu acho muito engraçado isso, porque a Xuxa, ela sempre se disse uma pessoa cristã, até hoje ela se diz cristã, e possivelmente porque ela fez isso algumas vezes é que realmente culminou nesse lance de ela ter impacto, sendo que esse símbolo significa apenas eu te amo em libras. Então, é a ignorância, sempre é a ignorância. O pânico satânico, assim como o fantasma do comunismo, eles são frutos da ignorância social que justamente busca sempre um bode expiatório para culpar e para apontar. Alguns políticos, alguns casos políticos, principalmente da extrema-direita, estão sempre querendo apontar os dedos para o comunismo como se ele fosse a maior coisa brutal e bizarra e medonha da história da humanidade. E tem muita gente que compra essa ideia de fato, compra valendo. Só que isso tudo é uma estratégia e uma cortina de fumaça. Tanto o fantasma do comunismo quanto o pânico satânico são cortinas de fumaça para meter medo nas pessoas, para poder que aquelas pessoas tenham como inimigo aquela ideologia. E por que ter como inimigo aquela ideologia? Porque é justamente a ideologia que vem para dizer que está errado.
que, por exemplo, o capitalismo está errado, de que o cristianismo está errado. Então, já que você está apontando os dedos, acusando os meus pontos negativos, vamos dizer assim, eu vou te chamar de herege, eu vou te chamar de inimigo, eu vou te chamar de coisa ruim, de maldade encarnada, porque dessa forma eu consigo fazer o pânico moral, social de pessoas que têm uma vulnerabilidade psicológica e daí elas compram essa ideia de forma muito fácil. Elas realmente vão acreditar que o comunismo matou 1 trilhão de pessoas e que o Satã o tempo todo tem servos por aí que vendem as suas almas em troca de riqueza e poder, que assassinam pessoas, que entregam para demônios, que Exu e Pombagira são tipos de diabos, demônios que são, mas não é nesse nível, que Orixá é diabo, de que outros deuses são diabos. Então, justamente é esse pânico moral, porque o pânico satânico, na verdade, o nome dele é um pânico moral. Só que, claro, teve essa denominação devido ao que aconteceu nos anos 80, que eu aqui citei. Muitos artistas e muitas obras de arte, por serem, vamos dizer assim, rebeldes e nada cristãs, na verdade, e até de contra a moral e os bons costumes, acabaram realmente tendo muita notoriedade. E aí, qual foi a saída que encontraram para poder desviar a atenção desse povo? Era dizer que era coisa do mal, que as pessoas venderam a alma para ter aquilo, e que se você consumisse essas obras de arte, você estaria vendendo sua alma, estaria compactuando com esse tipo de brutalidade espiritual. Eles nem entendem o que é espiritual. Mas o grande ponto é esse, é que todo esse pânico moral que existe, desde as questões de crença espiritual e política, ela só existe com uma finalidade. Na verdade, não só uma, mas com a finalidade principal de nos calar, de calar os satanistas, de calar os ocultistas, de calar os magos, de calar os bruxos, de calar, inclusive, sim, os movimentos políticos que não são capitalistas. Porque apontar o inimigo, apontar aquilo como uma maldade, fazer um apelo à ignorância, vamos dizer assim, é muito mais fácil, é muito mais rentável e é muito mais eficaz para fazer aquelas pessoas não se aproximarem daquilo. Aquela coisa, se você quer realmente ter segurança de que um preso vai continuar preso, não deixe ele saber que ele está numa prisão. E é justamente esse o ponto que as grandes igrejas e os grandes governos fazem. É justamente dizer, olha só, você está num sistema comunista quando eles não estão, e aí você tem que lutar contra isso, você tem que ser uma pessoa antissistema, papapá. A mesma coisa são aqueles pastores, aquelas pessoas que vêm falar que sofrem preconceito religioso, intolerância religiosa por ser evangélico, por ser católico, porque é cristão, porque não pode mais ser cristão, porque se você se diz cristão hoje em dia, nossa, as pessoas vão te crucificar, as pessoas vão simplesmente desmoralizar você. Num país com 80% da população declaradamente católica, se eu não me engano, e com mais uma porcentagem de evangélicos aí bem grande, sim, você num país que só é laico no nome, que não é laico na prática, você aí que vive nesse país com pelo menos 80% da população na tua religião, você realmente sofre intolerância religiosa, né? É você que tá tendo suas igrejas aí quebradas, né? Toda semana, todo mês, uma igreja aí é depredada, é tacada a fogo, né? Ou então os seus ídolos são quebrados, né? As estatuetas, os altares, as oferendas, né? E você é quem tem medo, né? De todos os dias você tem medo de chegar alguém, né? Um intolerante, um macumbeiro, um maconheiro, um bruxo, um mago, um satanista, chegar na tua igreja, tacar fogo, quebrar lá tuas estátuas, rasgar tuas bíblias, né? Você morre de medo disso. Ai, é muita inversão de papel pro meu gosto do caso do... Eu tô rindo, mas porque isso não é engraçado. Isso é ridículo. Eu tô rindo de ridículo, porque justamente a pessoa ser tão fora da realidade, ou então ser muito espertinha, pra poder querer comprar as outras pessoas de que aquilo que ela tá falando é verdade. E eu acredito que geralmente é a segunda opção. A primeira, da pessoa realmente comprar a ignorância, comprar aquilo que está sendo vendido, eu vou dizer que é por uma questão de falta de acessibilidade a conhecimentos melhores. Tipo, a pessoa o tempo todo cresceu nos interiores, nunca teve acesso a outra religião, nunca teve acesso a outros aprendizados. Como é que essa pessoa vai chegar nos seus 50 anos, 60, 40 anos e, eita, olha só, eu poderia não ser cristão na minha vida, Nossa, eu não sabia. Mas aí, essas alturas do campeonato, a pessoa já não vai pensar isso. A pessoa vai pensar que é errado. A pessoa vai ver um macumbeiro e vai falar, nossa, isso tá errado, isso é coisa do diabo. Porque qualquer coisa que não seja da Bíblia é coisa do diabo, né? Nossa, o diabo é a entidade mais forte, mais presente nesse mundo, muito mais que Deus, né? É muito irônico. Mas ideia. O que eu queria fazer com esse vídeo, abrir o ano até de uma forma divertida, mas também de uma forma consciente. Eu queria conscientizar
vocês justamente disso. O pânico satânico, o pânico moral, o pânico político, o pânico. Eu não tô falando do Ghostface, tá? O nome dele não é Pânico, é Ghostface. Aquele dali ainda dá um filme muito melhor do que a nossa realidade. O pânico que é gerado nesses aspectos, ele é complicado de ser simplesmente abafado. O que ele precisa é realmente ser escancarado, é ser combatido. Pelo menos assim, o combate que eu idealizo para esse pânico sempre é o mesmo que eu tenho quando eu luto contra a ignorância e desinformação. É dar a informação, é dar essa acessibilidade. Por isso eu tenho esse canal, por isso eu tenho essa escola, por isso eu tenho essa igreja. Para justamente a palavra de Satã correta chegar até os ouvidos, até os olhos, até os orifícios de quem seja, mesmo que a pessoa não se identifique, mesmo que a pessoa não abrace o satanismo como parte da vida dela, mas que a pessoa entenda do que se trata, de que a nossa oposição ao cristianismo não é que eu não quero que você, cristão, abdique de sua fé de décadas e se converta a alguma outra coisa, se liberte da igreja. Bom, seria bom, mas não é o que eu quero. Eu sei que o mundo não gira ao meu redor. Mas, de verdade, aqui sem brincadeira, eu não quero que você faça isso. O que eu quero é que você entenda que existem horizontes e terra além das suas vistas, além da sua religião, e que essas terras nada tem a ver com você ou sua religião. Eu, enquanto satanista, não tenho nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é meu inimigo, sim, mas porque o cristianismo, enquanto política, ele prega tudo aquilo que eu condeno. Justamente, ignorância, preconceito e alienação. 3 coisas que eu sempre estou batendo na tecla aqui. E isso é do cristianismo, isso está enraizado no cristianismo. Se você tirar esses 3 fatores, o cristianismo passa a não existir mais. Ah, mas e o amor de Cristo? Mas o que ele ensinou? O que ele ensinou pode ter tudo que é nome, mas não é cristianismo. O cristianismo tem mais milênio de extermínio de culturas, de extermínio de povos, de colonização, de conquistas e de muita avareza e muita hipocrisia para ser relacionado a Jesus. De Jesus, de verdade, eu tenho pena da figura dele, porque ele é uma figura que, embora represente coisas que eu discordo, que eu não abraço, são coisas respeitáveis e são conceitos até úteis. Só que, de verdade, se você é uma pessoa que entende quem é Jesus, no sentido do amor, da energia do amor, sendo você, eu não me denominaria cristão, de forma maneira alguma. Porque senão eu vou estar atrelado a todas as igrejas e a toda a maldade que já fizeram em nome desse cara. E que, de novo, eu tenho pena por conta disso. Porque acabou que ele foi associado a isso. É um presidente cristão, é um presidente fascista. Chega e marcha pra Jesus, é porque Jesus usaria arma mesmo, né? Então daqui fica a minha abertura e o meu bem-vindo a 2026, com essa grande bomba polêmica aqui, porque eu nunca escondi o meu lado político aqui. E eu vou continuar falando porque é o óbvio. Se você é uma pessoa ocultista, magista, satanista, luciferiano, que simplesmente se alinha muito mais a essas ideologias extremistas do que pregam e compactuam com ignorância, preconceito e alienação, eu acho que você não entendeu nada do que você está fazendo da vida e você está querendo criar o teu próprio tipo de magia, o teu próprio tipo de satanismo, o teu próprio tipo de luciferianismo. Porque qualquer pessoa que entenda o que essas coisas são, entende muito bem qual é o lado e o espectro político que tem que estar. Tô eu aqui dizendo que você tem que ser comunista? É óbvio que não, eu não sou comunista. Eu sou apenas uma pessoa que sabe os erros que acontecem vindo de um espectro específico e porque eu combato esses fatores há bastante tempo. Então, vamos dizer que, de certa forma, eu sei o que eu tô falando. Caso tenham gostado aqui, podem comentar o seu lado, a sua opinião nos comentários aqui. Não esqueçam de ver os links na descrição também. Não esqueçam de me seguir, de seguir os perfis da Igreja Satânica dos Suplementos, da Escola Iniciática Satanismo e Letras, e fiquem por dentro porque temos uma boa surpresa daqui pra frente. Várias boas surpresas, na verdade. Mas, só dando um spoiler, mês que vem, em fevereiro de 2026, vamos estar abrindo, lá pro final do mês, enfim, as inscrições para fazer parte da igreja, certo? Então, é isso. Satã abençoe a todos. E cuidado com o pânico, Satã.